Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu gostaria de iniciar a minha palavra livre falando um pouco sobre a situação do coronavírus em São Bento do Sul. Eu não sei, na verdade, pode parecer impressão minha, mas eu acho que não, porque eu acompanho diariamente os números, né, com o boletim que a prefeitura emite, mas eu percebo que o número de novos casos não está em aceleração no município. A gente tem, nos últimos boletins aí, visto uma redução no número de novos casos, né? Por exemplo, hoje foram 5 novos casos. Então, eu vou repassar aqui para todos, né, como é que está a situação hoje na cidade. Nós temos, né, já 458 confirmados, mas desses 393 já recuperados. Então, nós temos 50 pessoas em isolamento domiciliar, 3 em enfermaria no hospital e 4 em UTI, sendo que tivemos 8 óbitos, né? Na semana passada a gente teve mais um óbito, né, que nós tínhamos 7 e chegamos ao 8º. E a situação dos leitos de UTI do hospital, né? Hoje nós temos 13 leitos de UTI no Hospital e Maternidade Sagrada Família, e hoje tem 11 leitos ocupados. Então tem duas vagas na UTI, mas ontem, se não me engano, estavam os 13 ocupados, antes de ontem também estava. Então a gente chegou naquele ponto onde, né, alguns dias os leitos estão todos ocupados, então é um momento crítico no sentido de que, se crescer muito a necessidade agora, não há leitos no município para atendimento, mas eu percebi que o número de contaminados por dia vem diminuindo, e eu acredito que isso é reflexo também do cuidado que está sendo tomado. A gente sabe que tem pessoas que ainda não, né, não se cuidam. A gente teve aí final de semana autuações por aglomerações, então a fiscalização está sendo feita, mas eu vejo que os números estão estáveis, então a gente tem um grande número já de recuperados na cidade, e não tantos casos ativos. Chamou atenção a semana que a prefeitura divulgou, né? A gente tinha bastante pedidos da comunidade pedindo para informar os bairros, né, de onde foram confirmados os casos. Na verdade, isso não muda nada em relação ao avanço da doença, né? Mas é um fato mais para atender a curiosidade da população. Então, no levantamento por bairros, chama atenção, né, que o bairro que apresenta mais casos, e agora são casos gerais, né, não estamos falando aqui de ativos ou recuperados, mas desde o início da pandemia, o bairro que mais apresentou casos foi o bairro Colonial. É uma surpresa, porque o bairro Colonial não é o bairro mais populoso da cidade, né, o mais populoso é Serra Alta, então teve uma incidência maior, até porque normalmente quando se confirma os casos de corona, normalmente tem na família toda, né, ou uma família inteira que contaminou. Então o Colonial teve 87 confirmações. Aí, em segundo lugar, justamente Serra Alta, que é o bairro mais populoso, né, com 43. Aí o Cruzeiro com 38, bairro Brasília 37. Aí já vem números abaixo de 30, né? E a gente tem aí o bairro Industrial Sudoeste, lá com 0, que é o único bairro com 0, né? E o Rio Vermelho Povoado só com 3 casos registrados, são os menores. Mas isso mostra a distribuição na cidade dos casos por bairros, né? Mas eu gostaria de deixar registrado, na verdade, essa minha palavra livre, esse fato que me chamou a atenção hoje, que justamente na minha ótica é a diminuição de novos casos, e a gente espera que isso continue nesse ritmo, porque né, os ônibus puderam voltar a transitar, o Planalto Norte saiu da situação gravíssima, e a gente sabe que os efeitos na economia referentes à pandemia são drásticos, né? Então a gente tem que evitar a todo custo que qualquer nova medida tenha que ser tomada que afete a economia, que já está abalada por causa do coronavírus, né? Mas eu vejo que São Bento está evoluindo bem nessa questão. Eu entendo que as medidas que foram tomadas até agora estão sendo acertadas, né? Não foram tão radicais a ponto de prejudicar ainda mais a economia da cidade, mas estão conseguindo também controlar o avanço da doença em São Bento do Sul. E outra notícia também que essa semana me chamou a atenção, tem alguns grupos que eu participo,
né, de notícias da cidade, é a quantidade de novas vagas de emprego sendo oferecidas em diversas empresas, em diversos setores na cidade. Então, a gente vê que mesmo a economia em São Bento do Sul já está retomando um pouco depois do baque inicial, que foi o fechamento total e o início da pandemia. A gente vê muitas vagas abertas em diversas empresas diferentes. Então, isso é importante porque o trabalho, né, justamente garante com que as famílias tenham, né, o seu sustento e possam levar a vida em frente. Então, é mais um fator positivo. Então, trago essas duas considerações na minha palavra livre, uma sobre a desaceleração que eu vejo dos casos do corona e a segunda é a aceleração da economia, da recuperação econômica da cidade com a geração de novos empregos em diversas áreas, podendo abrigar, sim, a população da cidade que necessita de vagas. É isso, presidente, não vou usar todo o tempo concedido. Vereador Marco, só uma partezinha. Sim, Boco. Obrigado. A questão, como Vossa Excelência falou aí, com relação ao número dos bairros, de fato, eu acredito que não deva ocorrer uma grande alteração com relação à evolução, mas sempre ocorre aquele alerta, né? O pessoal já fica mais atento, dá uma recuada, de certa forma, em algumas práticas, né, que podem contribuir para a contaminação do vírus. E a outra situação até alguns dias atrás, os números eles eram, de certa forma, um pouco mais claros. Então, por coincidência, eu ouço a rádio quando eu estou transitando no meu veículo, e o programa justamente que eu mais ouço aí não está passando o número diário da evolução, né? Então, é uma questão para ser verificada, né? Que também é importante que a população saiba como está evoluindo a cada dia. Seria isso, vereador. Muito obrigado pela parte. Ok, vereador Bogo, encerro aqui minha palavra livre. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito. Número 5, vereador Paulo Zwefka.